Eu vou tentar ser bem breve. Minha apresentação ela não é muito longa, são apenas 10 slides. Eu vou tentar ser bem breve e passar a mensagem. Pode passar o próximo, por favor. Uma coisa que é extremamente importante de ficar claro na cabeça de todos. O Brasil tem 2,8 milhões de quilômetros quadrados de bacias sedimentares com potencial para a produção de petróleo. O que nós estamos discutindo no pré-sal são 148 mil quilômetros quadrados apenas. Se eu tenho uma única empresa operadora nesses 148 mil quilômetros quadrados, eu tenho quantas empresas quiser, quantas empresas se interessarem por todos os outros 2.660.000 quilômetros quadrados. Aqui no Brasil, operam hoje, trabalham hoje, participam do processo 110 companhias de exploração e produção. E eu tenho 39 empresas que atuam como empresas operadoras na área de concessão. Dizer que o monopólio da operação no pré-sal é o que vai tirar a atratividade das empresas que fornecem bens e serviços porque ficarão reféns de um único fornecedor, não pode proceder, gente. O pré-sal é uma área pequena, extremamente produtiva, e nós vamos ver isso. Mas eu tenho todo o restante do Brasil e todo o potencial que a gente tem nessas nossas bacias que estão se mostrando verdadeiros com as descobertas que vão sendo feitas. E nessas áreas, qualquer empresa pode ser operadora. A decisão de ter a Petrobras como operadora do pré-sal é uma decisão do Estado brasileiro, do governo brasileiro, do Congresso brasileiro. Não é uma decisão exclusivamente da Petrobras e nem para beneficiar a Petrobras. Ela é uma decisão para beneficiar o país. E foi tomada, como a gente vai ver mais na frente. Eu pediria só que você passasse o próximo slide, por favor. Só para fazer um comentário em relação ao pré-sal aqui, eu quero destacar por que no pré-sal nós temos o regime de partilha e por que no pré-sal nós temos a Petrobras como operadora exclusiva. As reservas brasileiras no ano de 2014, reservas provadas de petróleo e LGN, somam 19,1 bilhões de barris de óleo equivalente. Então, eu tenho gás incluído. Só os volumes recuperáveis, senhor presidente, que já estão avaliados, eu não estou falando de todos os volumes recuperáveis, existem inúmeros prospectos que são de conhecimento do governo, que estão de posse da União e que serão colocados futuramente em licitação. Mas apenas daqueles que já foram colocados e que já foram avaliados, eu tenho no pré-sal entre 40 e 50 bilhões de barris de óleo equivalente, sem considerar o que já está computado na reserva aprovada. Então, isso é diferente. Pode passar o próximo, por favor? Ainda na linha de que o pré-sal é diferente. Deixa eu aproveitar aqui, fazer aqui na minha. Aqui. Primeiro, o pré-sal foi descoberto em 2006, na área de Paraty, como o Paulo César comentou. Em 2009, 3 anos depois, eu já estava produzindo na área de Jubarte. E a produção média de maio de 2015 alcançou 726 mil barris por dia. Isso é média mensal. Nós tivemos picos diários de 800 e alguma coisa. Então, apenas 9 anos após a descoberta, tá, eu produzo 726 mil barris de petróleo por dia. Nós tivemos, como eu mencionei, picos de produção acima de 800. Agora, nesse item 5, tem alguns pontos que são bastante interessantes, que são coisas incomuns em qualquer tipo de produção. Eu tenho no pré-sal 7 poços produzindo, cada um deles, acima de 40 mil barris por dia. Um poço produzindo 40 mil barris por dia. Isso significa que é mais do que a produção da maioria das bacias brasileiras. Se eu tirar Campos, Santos, aí, Espírito Santo, eu acho que em nenhuma outra bacia eu estou muito acima de 40 mil barris, que equivale a um poço do pré-sal. Eu tenho 20 poços com uma produção superior a 20 mil barris por dia. Tenho 46 poços no pré-sal hoje. A média desses 46 poços é de 19,2 mil barris por dia, mil barris de óleo equivalente por dia. Eu me lembro, eu tenho 30 e alguns anos também de petróleo, sou funcionário da Petrobras de carreira, cedido ao Ministério de Minas e Energia. Quando eu entrei na Petrobras, a gente descobriu, estava começando a produzir o enxova 1, enxova 1,
Camargo deve se lembrar muito bem que era um grande poço de petróleo, que chegava a 10 mil barris por dia. Era um poço na área mais nobre que a gente tem. Hoje, a média dos 46 poços beira os 20 mil barris de petróleo por dia. Dos 30 melhores poços brasileiros de produção, 26 estão no pré-sal. E as 3 maiores descobertas ocorridas no mundo nos últimos 10 anos estão dentro do pré-sal. São Lula, Libra e Búzios. Pode passar o próximo para mim, por favor? Esse é só um comentário bem ilustrativo. Isso é a curva de produção de petróleo no Golfo do México norte-americano. Se a gente fizer uma integral dessa curva nos últimos 33 anos, a gente vai ver que a produção total no Golfo do México norte-americano foi de 13 bilhões e meio de barris de petróleo. Isso significa pouca coisa mais do que Libra. Então, todo o Golfo do México norte-americano é pouca coisa maior do que Libra. Pode passar a próxima, por favor? Exatamente por ser diferente, é que o governo brasileiro criou um grupo de trabalho para analisar a melhor forma de explorar esse pré-sal. Esse grupo de trabalho, cuja coordenação esteve a cargo do ministro Edson Lobão, com a presidência da então ministra-chefe da Casa Civil, a ministra Dilma Rousseff. E esse grupo ficou 2 anos estudando, não apenas os ministros, mas um grupo técnico enorme. E analisou-se modelos do mundo inteiro e chegou-se à conclusão que, para o pré-sal, o melhor modelo era um modelo de partilha de produção. E aí veio uma decisão de ter a Petrobras como operadora exclusiva e participação mínima de 30%. É bom que fique claro que essa participação mínima de 30% não é uma decisão. Eu não quero que a Petrobras tenha participação mínima. Essa é uma condição de quem é operador. A Agência Nacional de Petróleo, em todos os seus leilões, estabelece que o operador, mesmo no regime de concessão, tem que ter no mínimo 30% de participação. Isso é uma garantia para as empresas que serão sócias desse operador, que esse operador tem um compromisso com redução de custos, que esse operador tem um compromisso com o projeto. Se o operador não tem participação dentro do projeto, esse operador pode gastar à vontade porque ele não tem risco dentro do processo. Então, a decisão foi da operação exclusiva e a participação mínima de 30% foi uma consequência. Dentro do modelo também decidiu-se criar a empresa pública, a Pré-Sal Petróleo S.A., para gerir os contratos em nome da União, para participar do processo em nome da União. Essa decisão tomada pelo grupo de trabalho foi chancelada pelo presidente da República e aprovada pelo Congresso Nacional após 15 meses de discussão. Foram 15 meses em que, nesta Casa, no Senado brasileiro e na Câmara dos Deputados, se discutiu o modelo de partilha até a sua aprovação. Esse modelo de partilha ele tem tudo a ver com o pré-sal, ele é extremamente compatível com o pré-sal. Nós temos baixo risco exploratório, eu pediria só que você me passasse o slide, por favor. Nós temos baixo risco exploratório, nós temos descobertas de porte extremamente elevado, grande produtividade por poço e o maior custo decorrente do acompanhamento desse modelo de partilha. O modelo de partilha ele é mais custoso, senhor presidente. Eu tenho que ter uma empresa que vai acompanhar o custo de produção, tá? Mas isso funciona muito bem quando o retorno é grande. E, no caso do pré-sal, esse retorno compensa com larga vantagem o modelo que nós adotamos, que é o modelo de partilha. O próprio modelo de concessão, da forma como ele foi concebido, senhor presidente, ele traz elementos do modelo de partilha. A participação especial que é paga pelas empresas operadoras nos grandes campos, nas grandes descobertas, é exatamente uma partilha de produção. Eu tiro os custos e uma parte disso vem para o Estado brasileiro, outra parte disso fica com a empresa operadora. E uma coisa que é importante. A operação exclusiva da Petrobras foi uma decisão política, ela não foi uma decisão técnica, foi uma decisão que o governo brasileiro, politicamente, tomou e que o Congresso brasileiro, politicamente, referendou e aprovou. Ela não é uma decisão técnica. Eu não tenho, se você me perguntar por que tecnicamente o modelo de a operação exclusiva deve acontecer para o pré-sal brasileiro, eu diria que eu não tenho esse argumento. A decisão foi política. Ela teve suporte em fatos técnicos. A Petrobras tem capacidade, mais do que notória, isso já foi largamente tratado aqui,
de produzir o pré-sal, ela tem capacidade de explorar o pré-sal. Como o Paulo também comentou, a Petrobras ela tem infraestrutura montada. O menor custo de produção que a gente pode ter no pré-sal é com a Petrobras fazendo a operação e o aproveitamento dessa infraestrutura que está disponível. E a empresa foi capitalizada. Em 2010, nós tivemos uma grande capitalização que aportou recursos para a Petrobras. Então, se havia alguma debilidade financeira, na época, essa debilidade, em grande parte, foi sanada com a capitalização. Pode passar o próximo, por favor? E por que ter a Petrobras como operadora exclusiva? O que ajudou na tomada dessa decisão política? É assegurar que eu sempre terei a participação de uma empresa brasileira capaz na obtenção das informações do pré-sal e garantir que a política de conteúdo local venha a ser implementada efetivamente e adequadamente. A política de conteúdo local ela é extremamente importante para o Brasil. E a Petrobras é uma garantia. A Petrobras, sendo a operadora, é uma garantia que a gente terá os maiores níveis de conteúdo local possível de serem implementados dentro dessa produção. Apenas como referência, senhores, hoje, a única empresa que atua no mundo e que terá sondas a partir de 2015 e 2016 com nível de conteúdo local mais elevado é a Petrobras. Nenhuma outra empresa terá sonda. A Petrobras tem uma encomenda de afretamento de 19 sondas com elevado nível de conteúdo local. Nenhuma outra empresa do mundo terá esse tipo de coisa para atuar aqui dentro do Brasil. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, está se falando muito aqui de que o modelo de partilha brasileiro com operação exclusiva está atrapalhando os investimentos, que os investimentos no Brasil são menores porque o modelo de partilha está atrapalhando pela operação exclusiva. Eu quero deixar claro para os senhores o seguinte, nós fizemos uma única licitação, que na visão do governo foi um verdadeiro sucesso, que foi a licitação de Libra. Nós temos trabalhando em Libra, as maiores empresas do mundo, num consórcio que não era para qualquer empresa. Era um consórcio que nós exigimos um bônus de assinatura de 15 bilhões. Nós não estávamos exigindo 200 mil, 300 mil, como a gente faz, ou 200 milhões, 300 milhões, como a gente faz no modelo de concessão. Nós estamos exigindo 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais para que a empresa pudesse fazer parte do consórcio vencedor. Esse modelo precisa ser testado. O modelo não foi testado. Ele foi estudado, ele foi chancelado pela presidência, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional e foi colocado em prática uma única vez. Eu não posso acreditar que isso seja o que está atrasando ou atrapalhando os investimentos a serem feitos no Brasil. Nós temos hoje inúmeros blocos sendo ofertados e o modelo de concessão continua ofertando blocos no país. Nós temos hoje uma licitação que vai acontecer no dia 7 de outubro, em que serão ofertados 266 blocos para atividade exploratória sob regime de concessão. A partilha não é a única coisa que o Brasil tem a oferecer. O Brasil tem bacias sedimentares extremamente importantes, mas a região do pré-sal nós entendemos que é diferente e que deve ser tratada de forma diferente, que é estratégica e que deve ser tratada de forma estratégica. E a participação da Petrobras como operadora é uma das maneiras de tratar essa região de forma estratégica também. E uma outra coisa que é importante, senhores, falou-se muito da condição da Petrobras, da situação financeira da Petrobras. A Petrobras hoje tem, sim, uma dívida muito grande, mas nenhuma empresa do mundo tem os ativos que a Petrobras tem para desenvolver nos próximos anos. Nenhuma empresa do mundo tem isso nas suas mãos. Então, é preciso que fique claro, sim, a Petrobras tem dívida, mas a Petrobras tem ativos que valem muito mais do que essas dívidas. E isso assegura que a situação atual da Petrobras é conjuntural. Em poucos anos, com a geração de caixa que a gente tem visto aí da ordem de 80 bilhões de reais por ano, e com um nível de investimento que é compatível com essa geração de caixa, a produção crescendo, que não seja aos 4,2 milhões de barris por dia, mas que sejam aos 2,8 milhões de barris por dia nos próximos anos, a Petrobras terá uma geração de caixa muito maior, sairá dessa condição e participará de maneira bastante efetiva das próximas rodadas de licitação. E mais do que isso, um outro dado que é importante, ao ofertar uma área dentro do pré-sal, o governo brasileiro não precisa cobrar os 15 bilhões de bônus como cobrou em Libra.
Eu posso fazer uma cobrança de um bônus muito menor do que esse e aumentar o excedente em óleo que vem para o Estado brasileiro. Isso dá o mesmo retorno global para o Estado brasileiro, sem descapitalizar a companhia no momento atual, se é que a companhia não tiver condições, não venha a ter condições de pagar um bônus mais elevado. Nesta condição, a Petrobras, se comprar um bloco, irá ter investimentos maciços daqui a 8 anos, quando iniciar a fase de desenvolvimento da produção e talvez até mais. Nesse momento, não temos dúvida, a condição financeira da Petrobras será completamente diferente. Eu estou quase encerrando, presidente. Eu só queria mostrar que o que é a nossa produção de petróleo. Nós viemos, nos últimos anos, com uma produção absolutamente crescente. E nós não crescemos 2% a produção, nós crescemos no último ano 10% a produção. E vamos crescer nesse ano alguma coisa perto de 9% a produção. Isso significa... Eu pediria que você passasse o próximo slide para mim, por favor. Isso significa que não só a Petrobras, mas as outras empresas que estão atuando dentro do Brasil no regime de concessão participam de maneira efetiva no enriquecimento desse país. Me passa o próximo, por favor. E aí vem uma outra coisa que é fundamental. A política energética brasileira, hoje, estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética, define que a nossa meta de oferta de blocos deve buscar alcançar e manter a autossuficiência na produção de petróleo. Isso é a política energética que está vigorando. Nós entendemos até que ela está um pouquinho velha. Em função do pré-sal, em função do potencial que a gente tem, a gente precisa dar uma revisitada nessa política energética. Mas para atender e para cumprir a política energética estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética Brasileiro, eu não preciso ofertar nenhum bloco adicional na área do pré-sal. As áreas que nós temos ofertadas, Libra, Búzios, Lula, o excedente da seção onerosa como um todo, me asseguram, se eu não alcançar os 4,2 como estavam projetados, eu vou alcançar 3,5 e vou ser exportador de petróleo. Então, eu hoje consigo até dar uma atualizada na nossa política energética e ainda assim conseguir cumpri-la sem nenhuma área ser ofertada, o que não significa que nós não ofertaremos. Nós ofertaremos e continuaremos a ofertar áreas também no regime de concessão. O Brasil precisa trabalhar, as empresas precisam trabalhar aqui no Brasil, as empresas precisam produzir aqui no Brasil, os fornecedores precisam atender as demandas aqui no Brasil. Eu não posso ofertar tudo de uma vez, criar uma bolha de demanda de bens e serviços e depois despencar isso. A gente tem ofertado de maneira que a produção seja crescente, que a expectativa seja crescente. Senhor presidente, em resumo, eu só queria concluir. Nós não podemos mudar um modelo que não foi testado. Ele foi aprovado politicamente, ele foi submetido